irmãs do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, na alegria de estarmos reunidos em torno da Palavra de Deus, queremos partilhar algumas indicações meditativas sobre o Evangelho desta terça-feira, 25 de junho, 12ª semana do Tempo Comum. Trata-se de alguns versículos extraídos do conhecido Sermão da Montanha, o qual estamos lendo e meditando durante estes dias do Tempo Comum. Assim, é importante, antes de tudo, relembrar o horizonte a partir do qual Jesus, neste sermão, proclama tais exortações. Este horizonte é o da justiça do reino, justiça que deve exceder àquela dos mestres da lei e fariseus. Justiça do reino que nos torna filhas e filhos do Pai. É neste horizonte de uma justiça, que poderíamos chamar de excedente, pois não se limita a aparências, que as exortações que escutamos na liturgia de hoje ganham luz. A primeira destas exortações refere-se às coisas santas, ou seja, à necessidade de resguardar as coisas sagradas. Por sagrado, entende-se aqui a dinâmica da justiça do reino, que deve ser buscada acima de tudo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ora, é inegável o caráter enigmático deste dito de Jesus sobre as coisas sagradas. Porém, ele nos conduz ao bom senso diante do anúncio do reino. Para os que não querem e nem sabem apreciar a riqueza deste reino, a pérola, cabe o bom senso dos que anunciam para não provocar reações violentas. Neste sentido, este versículo talvez nos sirva de janela, através da qual podemos visualizar as dificuldades enfrentadas pela comunidade para a qual Mateus redigiu este evangelho no anúncio do reino. O anúncio do reino sofre violência, é desdenhado. Provavelmente neste contexto de total desprezo à justiça do reino, cabe o dito: não atireis vossas pérolas aos porcos. Diante dos desdenhosos do reino, cabe nossa santa indiferença, ou seja, nossa largueza de espírito em não deixar desanimar pelo repúdio da pérola que anunciamos e oferecemos gratuitamente. A segunda exortação que escutamos é comumente conhecida como a regra de ouro. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Este dito, claramente de cunho sapiencial, não é um dito exclusivo de Jesus. Trata-se de uma sabedoria popular. Porém, no contexto do Sermão da Montanha, este ensinamento existencial ganha um novo significado por dois motivos. Primeiro, a expressão "fazei também a eles" parece formar um elo de ligação com o mandamento do amor expresso em Levítico 19:18. Amai o próximo como a ti mesmo. O segundo motivo é o seguinte: a dependência estabelecida com a lei e os profetas, um acréscimo feito pelo autor do Evangelho, assemelha-se àquele de Mateus 22:40, onde se expõe os dois mandamentos do amor e se diz que toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Vê-se, portanto, irmãos e irmãs, que a chamada regra de ouro liga-se ao mandamento do amor, o qual não é regido por uma lógica da equivalência, mas do excesso e da gratuidade. Com efeito, o amor, no Sermão da Montanha, significa não se encolerizar com o irmão e a irmã, ter um coração marcado pela pureza, não julgar condenando, não pagar o mal com o mal, mas com o bem, amar expansivamente, a ponto de atingir até o inimigo e mesmo perdoá-lo. Assim, a regra de ouro, apesar de marcada em sua origem por uma lógica de equivalência, no conjunto do Sermão da Montanha, recapitula aquele mais, aquela necessidade de superar, exigido em Mateus 5:20. Vossa justiça deve superar uma mera justiça aparente e retributiva. Depois destas duas exortações sobre as coisas sagradas e a regra de ouro, o evangelho proclamado na liturgia conclui-se com uma última exortação, a qual requisita uma atitude sincera de decisão. Isso é evidenciado pelo imperativo entrai, que rege tanto a imagem da porta quanto a imagem dos dois caminhos.
Na tradição bíblica e mesmo no judaísmo, o simbolismo da porta é raro, porém, o simbolismo dos dois caminhos é recorrente em contextos de escolha. Basta nós lembrarmos o livro do Deuteronômio. Ambas as imagens, portanto, indicam uma escolha a realizar, uma decisão a tomar. Entrai pela porta estreita e trilhai o caminho apertado. Não se deve deixar conduzir pelos muitos, pela massa anônima levada pela facilidade, mas é preciso estar entre os poucos que realizam, nas dificuldades do caminho, a justiça do reino. Que vivamos com sinceridade a justiça do reino através destas exortações proclamadas na liturgia de hoje. Bom senso diante daqueles que desdenham e desprezam a riqueza deste reinado. Vivência do mandamento do amor para além de uma lógica de equivalências. Opção fundamental e decisão corajosa para entrar pela estreita porta que nos conduz aos caminhos do reino dos céus e sua justiça. Que isto nos ajude a viver o que pedimos na oração coleta da liturgia de hoje. Temer e amar o santo nome daquele que é nosso Pai. Boa meditação a todos.